Meus irmãos amados, meus amigos, carinhosamente, a paz do Senhor Jesus. Com muito prazer, com muita alegria, estamos de volta para levarmos a todos vocês a mensagem de paz, de amor, de esperança, que só podemos encontrar em Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que vive e reina para sempre. Onde quer que você esteja, meu irmãozinho, a paz do Senhor Jesus. Continue conosco até o final do nosso vídeo. Deste vídeo, Deus tem uma grande bênção para todos nós. Amigo, você já se inscreveu em nosso canal? Muito obrigado. Que Deus recompense a todos vocês. Mas escute só. Se você ainda não se inscreveu, em nome de Jesus Cristo, inscreva-se, é muito importante. E o mais importante, além de você se inscrever, é que você também compartilhe com os seus amigos. Outra coisa, não deixe de deixar o seu like. É interessante para que o algoritmo entenda a preponderância do nosso trabalho. E também dê aquela apertadinha no sininho. Também não esqueça de fazer o seu comentário. Amém por isso? Agora sim, vamos para a meditação da infalível Palavra de Deus. E hoje, amigo, nós temos um texto bíblico muito maravilhoso, que está na carta de Paulo aos Filipenses. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 10. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância em toda a maneira e em todas as coisas. Estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia! Glória a Deus por esse texto lindo, maravilhoso, que denota o verdadeiro caráter de um homem de Deus. O apóstolo Paulo era um homem de Deus, um homem inclusive de família nobre. Mas por amor a Cristo, ele suportou tudo o que você acabou de ouvir aqui na leitura da palavra do Senhor. Mas com base nesse texto, nós vamos falar sobre o seguinte tema. Qual é o tema mesmo, pastora Sara? Jesus nos fortalece. Jesus nos fortalece. Amigo, esta epístola aos Filipenses, que foi escrita entre os anos 60 a 62 depois de Cristo, já que na nossa era cristã, ela é uma epístola muito relevante, mas é impressionante que ela demonstra alegria. O tema central desta epístola é alegria. Inclusive está escrito aqui nessa epístola: alegrai-vos sempre, ou regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Então, tem que ser alegre, independente das circunstâncias, amigo. É o que nos ensina esta epístola. Mesmo que você esteja até doente, até desenganado dos médicos, e principalmente se você é um servo de Deus. Amigo, para o servo de Deus, aquele servo de Deus sincero, honesto, fiel a Deus, a morte, quando ela chegar, não é derrota. Está escrito na palavra do Senhor que Deus tem prazer na morte do justo. Parece um paradoxo, não é verdade? Deus tem prazer na morte do justo e ele não fica contente com a morte do ímpio, do perverso, do mal. Sabe por quê, amigo? Porque o justo herdará a vida eterna. E o ímpio, quando morre, o malvado, quando morre, o corrupto, quando morre, sabe o que vai acontecer com ele? Vai passar a eternidade no lago que arde com fogo e enxofre. É por isso que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas, ao contrário, ele tem prazer na morte do crente,
do crente fiel, do crente sincero, do crente honesto. É por isso que nós vamos falar sobre este tema importante, que nós podemos em Jesus, porque é Ele quem nos fortalece. Com base no texto, nós dividimos aqui 3 pontos importantes para a gente meditar. Vamos agora, pastora Sara, no primeiro ponto da mensagem com base no texto. Paulo alegrou-se no Senhor. Paulo alegrou-se no Senhor. Primeiro ponto, aliás, o versículo bíblico. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Pois é, então, você acabou de ouvir, falei há pouco que esta epístola, o fundamento dela é a alegria. A alegria. Então, Paulo está dizendo aqui que ele se alegrou no Senhor. Por que ele se expressava assim no Senhor? Porque Paulo admitia, Paulo cria que tudo que estava acontecendo com ele era por permissão de Deus. Coisas boas ou coisas mais. Inclusive, lá no capítulo 8 da Carta aos Romanos, há um versículo que diz assim, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu decreto. Isto é, seja coisa boa ou coisas que na nossa ótica é ruim, mas que na ótica de Deus muitas vezes ele está permitindo algo que para nós é ruim para nos aperfeiçoar na nossa caminhada. É importante que nós entendamos isso. Então o Espírito Santo já tinha revelado estas verdades para o apóstolo Paulo. Então, aqui no texto, em apreço, por que Paulo estava se alegrando no Senhor, apesar das adversidades? Sabe onde ele estava quando ele escreveu esta carta? Ele estava preso em Roma, com os dias contados para ser decapitado. Mas mesmo assim, ele disse, olha, eu me alegro no Senhor, mesmo sabendo que a qualquer momento, Saulo de Tarso, sim, sou eu, venha para cá para fora. Ele sabia que a qualquer momento ele ia ouvir esta palavra, mas em momento algum ele deixou se abater. Por quê? Porque ele sabia que a cabeça dele ia ser decapitada, mas a alma dele, o seu espírito, iam rapidamente, em fração de segundos, deixar este planeta Terra diretamente para o paraíso de Deus, onde já estava lá naquele tempo Abraão, Isaac, Jacó, Moisés e tantos outros. Então, amigos, é por isso que Paulo vivia alegre. Ele disse, olha, eu me alegro no Senhor. Por quê? Porque foi ele quem fundou a igreja lá em Filipos, aos filipenses. Inclusive, ele esteve preso lá em Filipos. Foi preso, foi surrado, pegou 39 varadas lá em Filipos. E foi lá que a terra tremeu, foi lá que aquele carcereiro foi salvo. E Paulo, então, tinha muitas razões para se alegrar no Senhor. Ele estava tendo boas lembranças. É por isso que no momento de dificuldade, meu irmãozinho, procure ocupar a sua mente com coisas boas. Então, Paulo escreveu esta carta dizendo que ele estava com saudade, que ele estava se lembrando, que ele estava no Senhor se alegrando, porque ele sabia o quanto foi difícil fundar, abrir aquele trabalho lá em Filipos. Então, meu irmãozinho, nós estamos aqui para aprender com o nosso Deus e com este homem chamado Paulo, que deu a sua vida, não para nos salvar, mas para que o evangelho chegasse até nós nos dias de hoje. Dá para dar glória a Deus aí? Diga aleluia, onde você estiver. Agora vamos para o segundo ponto da mensagem. Paulo estava preparado para servir a Deus em qualquer circunstância. Muito bem, você ouviu, não é? Paulo estava preparado para servir a Deus em qualquer circunstância. Vamos agora para o texto bíblico, preste bastante atenção. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome,
tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Muito bem. Você ouviu bem? Pois é. Então, Paulo, amigo, ele era um homem que nasceu em uma família abastada. Como a gente fala aqui na nossa região, ele era bem de vida. Mas a partir do momento em que ele teve um encontro com Jesus na estrada de Damasco, a vida dele mudou completamente. Ele que era perseguidor dos cristãos, Jesus disse para ele, olha, daqui para frente você vai ser perseguido por causa de Cristo. Então é por isso, amigo, que o Espírito Santo instruiu o apóstolo Paulo. Primeiro, o próprio Jesus falou, você vai ser perseguido. E agora, aqui no texto, ele diz, olha, eu estou instruído. Quem foi que instruiu ele? O Espírito Santo, para ele aprender a conviver com qualquer circunstância que viesse a acontecer na vida dele daquele dia em diante. E exatamente, Paulo passou por naufrágios, Paulo foi surrado, Paulo passou por momentos difíceis na vida dele. Mas ele nunca desistiu. E é interessante que ele vivia alegre, apesar das circunstâncias negativas que ele teve que passar por amor ao Evangelho de Cristo, mas ele nunca ficava triste. Só para você ter uma ideia, quando ele escreveu esta carta, ele estava preso em Roma, em uma cadeia chamada de prisão marmetina. Estava lá preso, somente aguardando o chamado para ser decapitado. Ele sabia que a qualquer momento o nome dele seria chamado. Paulo, ele dizia, sou eu, e ia dizer, sou eu. Venha para cá, para fora. Ele sabia que quando ele chegasse lá, já estava lá o soldado, o algoz, para levá-lo à forca, onde ali ele seria decapitado, como realmente aconteceu. Mas mesmo ele sabendo que algo poderia acontecer, mesmo assim, ele vivia alegre. Não deixou se abater. A vida de Paulo me inspira muito, porque eu também sou um servo de Deus, um ser humano que passa por dificuldades. Você está me assistindo? Olha assim para o pastor Jairo, né? Pastor Jairo, não tem problemas? Tenho sim. Um deles é que eu não enxergo. Eu não estou vendo absolutamente nada. Estou aqui pela fé. Mas essa deficiência visual nunca tirou de mim a minha alegria de viver. Esta deficiência visual nunca tirou a minha fé, a minha esperança da vinda de Jesus. Sabe por quê, amigo? Porque eu tenho certeza que quando o Senhor Jesus me tirar daqui desta terra, lá no céu eu vou enxergar muito bem, porque eu creio na Bíblia. Quando nós formos arrebatados, se eu estiver vivo no dia do arrebatamento, vou ser transformado no abrir e fechar de olho, o que vai acontecer? Eu vou receber um corpo incorruptível, semelhante ao corpo de Jesus após a sua ressurreição. É isso que a Bíblia diz. Então eu tenho motivo para ficar murmurando? Tenho algum motivo para ficar me maldizendo, de andar aí cabisbaixo, com a cara amarrada? De jeito nenhum. Eu tenho motivos, sim, para viver como Paulo, alegrando-me no Senhor. Por isso que ele escreveu, alegrai-vos ou regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu vos digo, regozijai-vos. Então, para você aí, que vive triste, que vive amargurado, amigo, alegre-se. Mas o principal motivo da minha alegria são dois. Primeiro, porque eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Segundo, porque no dia em que eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, o meu nome foi registrado no livro da vida. É por isso que eu estou alegre. E por que eu vivo alegre? Porque no dia da vinda de Jesus, só vão subir aqueles cujos nomes estiverem registrados neste livro da vida lá no céu. Então eu tenho motivo para viver alegre. E você, amigo, está alegre ou está triste? Se você está alegre, cante. Mas se você não está, regozije-se sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozije-se ou então alegrai-vos. Amém? Agora vamos fechar a mensagem com o terceiro tópico.
Paulo confiava plenamente no Senhor. Paulo confiava plenamente no Senhor. Texto bíblico. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Exatamente. Que texto lindo, bastante conhecido, não é? Posso todas, olha aí, todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo estava falando de quem, amigos? Estava falando de Jesus. E eu posso hoje também falar a mesma coisa. Eu posso sim, todas as coisas. Claro, se eu desejo algo que é mal, Deus não vai me atender, com certeza, porque Ele me ama. Mas se eu desejo uma coisa boa, que está condizente, que está em perfeita consonância com a vontade de Deus, Ele, por amor, não por meu mérito, que eu não tenho mérito nenhum, ninguém tem mérito, mas pelos méritos de Jesus, sim, Ele vai com certeza atender o nosso clamor. Até mesmo porque Ele é soberano e Ele só dá para o seu filho aquilo que é bom. É como se uma criança pequenininha pedisse para o pai um revólver. O pai ama a criancinha, tão bonitinha. Ele vai dar um revólver para ela? Não vai. Por quê? Porque ele sabe que aquilo que o filho está pedindo não é bom. Ainda que ele, na sua inocência, não tenha a noção do que seja uma arma de fogo, mas ele fez o pedido. E o pai, que tem o dever de ser racional, não vai dar para o seu filho aquilo que não é bom. Assim mesmo é o nosso Deus. Às vezes a gente pede uma coisa para Deus, pede e quer porque quer, e Deus não dá. Às vezes a pessoa fica com raiva de Deus. Amigo, agradeça a Deus, porque muitas vezes Deus, por tanta insistência, até dá. E aí depois a pessoa, Deus me deu tal coisa, eu insisti, e agora não estou alegre. Eu sei de uma história, 1 minuto vou contar para você, aconteceu isso com uma certa família, morreu uma criança, fizeram lá até um círculo de oração, oraram, passaram a noite inteira orando, e Deus deu a vida novamente da criança. A criança foi ressuscitada. Esse pai um dia falou para mim, pastor, hoje eu me arrependo de ter pedido a ressurreição do meu filho. Mas antes Deus tivesse levado ele naquele tempo, porque hoje ele estaria no céu, e hoje meu filho está desviado dos caminhos do Senhor. Então, amigo, é por isso que nós temos que confiar no Senhor, depositar no Senhor a nossa confiança. Era o que fazia o apóstolo Paulo. Paulo foi vencedor. Pastor, mas ele morreu decapitado. É verdade, ele morreu decapitado. Mas onde está Paulo? Onde está a alma de Paulo, o espírito de Paulo? Está lá no paraíso, aguardando o arrebatamento da igreja. Volto a dizer, para o crente fiel, para o crente que adora a Deus, para o crente que serve a Deus e adora somente a Ele em espírito e em verdade, a morte não é derrota, muito pelo contrário, Deus tem prazer na morte do crente fiel, do crente justo, do crente que adora somente a Ele em espírito e em verdade. Coloque isso na sua cabeça. Então, Paulo depositava no Senhor a sua confiança, por isso que ele escreveu, tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Pois é, amigo, você que está ouvindo, que está assistindo este vídeo, você pode estar dizendo assim, e agora? O que isso tem a ver comigo? Eu digo para você, tem tudo a ver. Sabe por quê, amigo? Porque um dia, você queira ou não, você vai comparecer diante de Deus. E agora? O que você vai fazer? Então, se eu fosse você, eu aproveitaria o momento, aceitava a Jesus, aceitaria Jesus como Senhor, como Salvador. Para quê? Para que os meus pecados fossem perdoados e meu nome fosse registrado no livro da vida. Estou aqui falando em termos hipotéticos, mas você pode transformar uma hipótese em uma verdade. Aceite a Jesus e você vai receber o perdão dos seus pecados, você vai ter o seu nome registrado no livro da vida e no dia do arrebatamento da igreja, você vai ser arrebatado. Amém? Ore comigo agora. Paizinho,
aquilo que eu recebi do Senhor, eu passei para os nossos milhares de ouvintes. Paizinho, aqueles que estão crendo, aqueles que tomaram a decisão de te aceitar como Senhor, como Salvador, eu te peço, perdoa os seus pecados, registra os seus nomes no livro da vida e que todos recebam de ti, Senhor, coragem, sabedoria para perseverar neste caminho até o dia da tua vinda. Assim seja. Amém, amém e amém. E agora nós vamos orar por todas as pessoas que mandaram seus pedidos de oração. Os seus nomes estão aqui na tacinha da bênção. Creia somente. Paizinho querido, em nome de Jesus, eu te apresento todas estas pessoas que estão orando comigo agora. Pai, o nome delas ou os nomes delas estão aqui. Paizinho, o Senhor sabe a situação, as circunstâncias que cada um está vivendo. Pai, pelo teu grande amor, libera a bênção da cura para todos que estão doentes, seja qual for o nome da doença, esteja esta doença alojada em qualquer parte do corpo, da cabeça, do alto da cabeça até a planta dos pés. Em nome de Jesus, Paizinho, libera a bênção da cura para todos. Paizinho, também te peço em nome de Jesus, libera a bênção da libertação para todos que estão oprimidos, que estão escravizados pelo vício. Paizinho, também te peço em nome de Jesus, libera a bênção da vitória para todas as famílias que estão orando comigo agora. O Senhor sabe, porque o Senhor é onisciente, qual é a situação de cada família que está orando comigo agora. Pai, em nome de Jesus, pela fé, já estou te agradecendo a cura, a libertação e a vitória de todos que estão orando. Tudo para a tua honra, meu Deus, para a tua glória, para o teu louvor, assim seja. Amém. Meus irmãos, meus amigos, final de mais um vídeo. Obrigado pelo carinho, pela audiência de todos vocês. Eu espero contar novamente com vocês em nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Ao Rei eterno, imortal e invisível, a Ele seja a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém. Aleluia!